TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Oi a todos que estão aí acompanhando mais uma vez comigo aqui o programa Janela do Céu, pra gente descobrir um pouquinho mais da vida com Cristo, né? Aquele testemunho que a gente tanto gosta de saber, que é a experiência de cada um com Deus, aquela experiência que é bem no nosso íntimo, né? Que só a gente sabe como que acontece. E hoje quem tá comigo aqui é a Josana Killen, aqui de Cachoeira do Sul, e ela vai contar pra gente como é que foi na vida dela que o Senhor entrou, como que ele chegou, como que alcançou ela. Tudo certo? Sim, tudo certo. Boa noite a todos os irmãos. É um prazer estar aqui para dividir um pouquinho com vocês a minha experiência, né? Que a gente sempre... Eu achei, né? Que eu vim por amor. Mas depois, com o tempo, eu vi que eu vim pela dor, né? Então já começa contando um pouco pra gente, né? Como é que tava a tua vida? Porque, como tu disse, todo mundo tem, às vezes, um motivo pelo que buscou, ou alguém que levou, né? Alguém que convidou. Mas como é que tava a tua vida, assim, que te levou a ficar um pouco inclinada, né? Porque se tá aqui hoje é porque o convite lá dentro também testificou e tu quis conhecer um pouco mais disso, né? Sim. Então, eu vivi uma vida normal, né? De todo mundo no mundo, assim, com tudo que o mundo oferece. E chegou uma época da minha vida, um certo ponto, que eu estacionei e eu pensei que eu precisava de mais alguma coisa, que estava faltando alguma coisa. E eu não sabia realmente o que era. Mas eu comecei a buscar o Senhor da minha forma, com o conhecimento que eu tinha. O que eu comecei a fazer? Aí na igreja, na missa, né, eu ia. Porque eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou... E eu aprendi a dirigir na época, isso foi em 2011, 2012. E eu disse, eu vou pegar o carro e vou na missa, vou lá me alimentar. E eu ia na missa todo domingo, sozinha. Às vezes levantava, as pessoas estavam dormindo lá em casa, eu ia, voltava. E eu gostava. Porém, eu voltava e eu ficava pensando, mas tá faltando alguma coisa, sabe? Não era bem aquilo, mas eu gostava de ir. Eu via que era aquilo que eu queria, mas não tava me encontrando naquilo. E eu lembro que a minha mãe e meu pai, eles participavam de um grupo da igreja, que era o Casais com Cristo, né? Então, eles tinham reuniões mensais, às vezes era lá em casa. E eu com 2 filhos pequenos na época, e a mãe sempre dizia assim pra mim, vai começar o grupo, então tu vai com as crianças pro quarto, não deixa eles saírem de lá, até terminar. Quando terminar, tu sai. E eu fazia, claro, né? Mas eu sempre ficava pensando assim, eu precisava de um lugar que eu pudesse levar meus filhos. Né? Eu não queria ir sozinha, eu queria que eles recebessem aquilo também, que eles estivessem junto comigo. E foi passando o tempo, e eu naquela busca, enfim, e segui minha vida. Até que eu tinha um grupo de amigas, nós éramos 5, muito unidas, muito amigas. Num belo dia a gente brigou, e foi um tendel. Imagina, todas as amigas sabiam os segredos de todo mundo, e quando a gente brigou, aquilo tudo foi parar no ventilador. E aí, uma das minhas amigas disse assim... Eu lembro até hoje, era uma segunda-feira e tava chovendo. Uma chuva fina, tipo hoje, assim. E a minha amiga disse assim, Jô, vai vir duas amigas minhas aqui, nem era amiga, conhecida minha, que eu compro joias, elas vão vir aqui em casa agora. E elas são de uma igreja, quer vir conhecer? E eu falei, claro. Era de noite, saí correndo, ela morava umas 4 casas de casa. E eu fui a pé na chuva, disse, eu vou lá ver quem são, né? Quem são essas pessoas. E aí elas me convidaram para participar de um grupo. Elas disseram assim, era a Karina e a Sabrina, a gente tem um grupo, tu quer participar? E me deram o cartãozinho, eu falei, claro. E eu disse, pode levar as crianças? Ela disse, pode, não, então eu vou. Aí fui no grupo primeiro, e elas me convidavam para ir na igreja. Eu disse, não, igreja ainda não, né, mas no grupo eu vou. E fui com as crianças e foi muito incrível, me senti muito acolhida, como assim, eu não tinha sentido ainda em nenhum tipo de lugar. Até por as crianças poderem participar, porque a minha preocupação sempre foi essa, né? Eu sempre criei meus filhos sozinha, então eu precisava muito que o Senhor estivesse do meu lado, né? E que as crianças tivessem essa orientação de estar do meu lado. Sozinha, que eu digo assim, porque eu não era casada, né? Mas eu morava com os meus pais, eu tinha um amparo da família, né? Então eu comecei a ir no grupo, assim, depois acabei vindo pra igreja e foi incrível, assim. E eu lembro que
Aí tem uma irmã um pouco mais nova que eu, né? Quer dizer, bem mais nova que eu. E aí num grupo eu queria levar ela. E aí eu lembro que eu chamei a Karina e disse assim, Karina, eu vou trazer minha irmã. Será que tu pode botar uma mensagem leve pra ela? Porque assim, a primeira vez que ela vem, eu tenho medo que ela não volte. Aí ela disse assim, olha, aqui é tudo com direção do Espírito. A gente não escolhe as mensagens, mas tu pode ficar descansada. Que o Senhor vai mostrar pra ela, né? Conforme o que ela vai receber. Porque Deus conhece o coração de cada um. E não te preocupa que ela vai receber. E eu, tá, amém. É porque eu tinha recebido uma mensagem totalmente diferente do que eu estava acostumada. Mas como eu estava com o coração muito aberto, eu quis tudo aquilo, eu absorvi tudo aquilo. E a minha irmã adolescente, eu pensei, vai vir aqui, vai escutar isso aí? Nunca mais vai voltar, né? Vai sair, mas não foi assim. Continuou comigo na caminhada um bom tempo, virou levita, então assim, foi bem legal, assim. Tu comentou que quando ainda não estava buscando, né, ainda não tinha chegado na Igreja do Senhor Jesus Cristo, tu sentia um vazio, né? E eu queria que tu tentasse, eu sei que é difícil a gente falar com palavras sentimentos, né? Mas tentasse explicar o que é esse vazio, né? Porque tem muita gente que tá sentindo isso, mas não sabe que esse vazio pode ser preenchido por Deus, né? Ou por uma igreja. Às vezes a gente tá lá fora e a gente pensa que esse vazio é por causa que eu preciso de mais dinheiro, é porque eu preciso de uma faculdade, é porque eu preciso encontrar alguém, e não entende, né? Que esse sentimento é saudade de Cristo, é vontade de se alimentar, como tu falou, né? Queria que tu tentasse explicar um pouquinho pra quem tá nos ouvindo como que é esse sentimento de vazio. Eu tinha a sensação, e hoje eu vejo que era real, né? De eu não ter um propósito, né? Eu não tinha, assim. Eu vivia, eu fazia o que eu achava que eu tinha que fazer, mas aquilo nunca me satisfazia de forma nenhuma, assim. Eu ficava feliz em vários momentos, ou se eu tinha um problema, eu resolvia por mim, mas eu sempre faltava alguma coisa. E eu sempre tive essa coisa assim, de que eu precisava passar alguma coisa para os meus filhos. De deixar isso para eles, de mostrar um caminho para eles, né? Que não fosse só aquele convencional do que tu precisa crescer, estudar, trabalhar, pagar conta, enfim. Eu precisava mostrar para eles que o mundo tinha muito mais. E eu acreditava muito nisso, porque eu recebi essa palavra, quando eu era mais nova. Então, assim, uma semente foi plantada. Né, eu tinha uma tia que conversava muito comigo na época, eu era adolescente, e eu lembro que era estranho que eu fui morar com ela, né? Até hoje ela tá na igreja também. Veio depois de mim, mas tá aí com nós. Eu morava com ela, e eu lembro que aconteciam fatos, e eu falava pra ela, e tudo ela vinha e dizia assim, ai, vem cá, João, vou te mostrar aqui na palavra. E eu pensava, como é que tá tudo aí, né? Eu não lia, óbvio que aquilo entrava e saía. E eu ficava com aquilo na cabeça, mas eu seguia. Pai, eu tinha o quê? Uns 19 anos na época. Mas aquela semente ficou. Depois eu cresci, eu tive os meus filhos e eu via que precisava aquele espaço. Que é só o Senhor. Não tinha, né? Não tinha pra onde correr, era só o Senhor. E a minha necessidade foi essa. E que foi o que eu achei aqui dentro da igreja. Porque quando a gente tá sem conhecer nada, né? Sem ter essa... Talvez tu já tinha uma leve sementinha ali de que o que faltava era Deus, né? Tanto é que tu buscou, logo quando tu sentiu falta, tu buscou, foi participar de reuniões, estava buscando, né? Recebeu um convite, tu foi correndo lá, né? Porque viu que era ali que estava o que tu precisava, né? Que é aquele preenchimento que só Deus pode dar pra gente e que é algo assim que não é que nem no mundo, né? Que é por momentos ou é por fases, né? Mas é uma coisa de verdade que o Senhor te supre de uma maneira total, né? E eu queria também que tu começasse a contar já pra nós como é que foi esse processo dentro da igreja, né? Porque primeiro a gente sente muito aquele amor de Cristo, aquele preenchimento, sente que tu encontrou um objetivo, só que daqui a pouco tu começa a ver os detalhes do objetivo, do propósito. Daí como é que foi isso, quando tu se deparou com todo o resto do reino de Deus, né? Aí foi bem chocante. Eu tenho que confessar que foi bem um susto, porque eu cheguei, eu imaginava assim, que eu vou chegar na igreja e vou viver feliz pra sempre, né? Deus é amor, aquela coisa toda linda, e tá tudo resolvido. Imagina, eu ia ser feliz e acabou, né? E nos primeiros dias foi assim, foi muito encantador. O primeiro culto que eu assisti foi incrível, porque eu nunca tinha visto as pessoas falarem, sabe? Eu nunca tinha visto uma igreja onde as pessoas falassem, onde as pessoas pudessem se expor, onde o pastor tinha esse contato com a gente, porque eu era acostumada na missa, que era aquela coisa muito distante, né? Muita coisa eu nem entendia que era falado.
Mas quando eu vi aquilo assim, e eu lembro que tinha um louvor, teve uma criança cantando, e aquilo me tocou, me impactou muito, porque era o que eu buscava. Um acolhimento assim muito geral, onde todos pudessem receber aquilo. Aí eu lembro que o pastor desceu no final do culto e abraçou a mão das pessoas. Aquilo dali, nossa, eu pensei, meu Deus, é isso aqui que eu quero. E comecei a estudar, e comecei a me aprofundar. E de repente eu vi que era muito difícil, porque daí o que mais me impactou na igreja do Senhor foi que assim, eu tinha que olhar pra dentro de mim. E isso foi muito difícil. Sobretudo porque eu achava que eu era uma pessoa boa, né? Eu era uma pessoa boa, não fazia maldade pra ninguém. Então, aos meus olhos estava tudo certo. E quando eu comecei a olhar pra dentro e começou a mostrar tanta coisa que tinha, foi bem difícil. Então, foi muito difícil. Assim, eu lembro que num culto que eu assisti, que o pastor falou assim que Jesus cura as doenças, né? Enfermidades, que pra eles não era novidade, não era assim tão impactante ver o cego enxergar, né? Vou curar e a pessoa levanta. Agora é muito mais impactante e difícil mudar o caráter que a gente tem, né? Mudar o coração duro. Isso sim. E aí eu comecei a entender o quanto é difícil. E quanto a gente tem construção. E o quanto até hoje, assim, a gente lê, a gente busca. E eu acho que o mais difícil e o mais incrível ao mesmo tempo, assim, e revelador da palavra do Senhor é isso. É tu ficar o tempo todo olhando pra dentro de si. Tudo aquilo nas nossas atitudes, no que a gente vê, no que a gente fala, no que a gente ouve. E mesmo que às vezes a gente fale sem pensar, daqui a pouco tu olha de novo, né? E é muito incrível. Foi isso que é o que mais me impactou e que é o que me impacta até hoje, assim. Saber que quando a gente vem pra igreja, não quer dizer que eu cheguei aqui e vou ser feliz pra sempre, mas quer dizer que eu tô começando uma caminhada, né? Não encerrou quando eu chego na igreja, né? Na verdade, ali eu tô recebendo tudo que eu preciso pra continuar nessa caminhada, né? Pra continuar servindo ao Senhor. E eu acho que isso realmente é um ponto que todo mundo fica impactado, né? Ao mesmo tempo que a gente se sente muito incentivado, como tu falou, eu posso vir na igreja, eu posso participar, eu posso louvar, eu posso falar lá na frente, eu posso dar meu testemunho. É um incentivo para nosso crescimento, mas aí também vem o lado de que eu preciso crescer, eu preciso me alimentar e fazer com que essa mudança aconteça, né? O Senhor não vai me pegar, me obrigar a ser totalmente transformada agora, Ele vai aos poucos mostrando a realidade de quem eu sou e voluntariamente eu tenho que decidir por ser diferente, né? Eu tenho que decidir pela mudança que só o Senhor pode dar aquele amparo para que isso aconteça, né? E a gente sabe que aqui na igreja a gente tem muitos materiais, tem o aplicativo Pão de Judá, site, tem o apoio dos irmãos também que nos dão esse sustento, assim, essa ajuda que a gente precisa nessa caminhada, né? E qual foi um desses meios, assim, que tu se sentiu mais amparada, mais auxiliada para ter o crescimento que tu precisava? Eu fiz, durante 2 anos eu fiz terapia espiritual, né? E fiz alguns estudos, assim. Eu estudei o livro Esposa em Modelação. Nós tínhamos um grupo. Nós estudamos alguns outros também. Mas esse foi, assim, o que muito me chamou a atenção. E até hoje eu ainda lembro de muitas passagens e volto lá e dou uma pesquisada. Porque eu acho que ele fala muito, assim, pra vida, não só com o nosso marido Cristo e não só com o nosso marido natural, né? Que eu digo, mas com as relações humanas. Eu acredito que ele fala muito das relações humanas. E fiz também a cura interior aprofundada nesses meus 2 anos de terapia. E ali eu fui muito exposta. Ali eu creio que Deus mexe, assim, muito fundo, assim, mostrando coisas que tu realmente imagina que tu não tem. Muita coisa, quando eu vim pra igreja, eu imaginava que eu não tinha, né? Que eu escutava nas ministrações e eu pensava, isso aí eu não tenho, né? Isso aí fulano tinha que estar ouvindo, olha aí, ó. Porque aquilo ali não era pra mim, né? Nunca foi, assim. Vários temas, deixa eu ver um exemplo. Por exemplo, uma vez eu ouvi falar de vingança, né? Nós somos vingativos. E isso pra mim era uma coisa muito ligada a crime. Alguma coisa assim muito séria, né? E eu vejo que a vingança tá no dia a dia nas formas mais sutis, sabe? A gente se vinga. Se alguém faz uma coisa pra ti, tu não serve um prato de comida, tu já tá se vingando. E eu comecei a reparar nisso dentro de mim. Como a gente faz, né? Outra coisa que era os ídolos do coração. Que eu não entendia. Que eu também não tinha. Né? E eu descobri na época um ídolo enorme que eu tinha no meu coração. E eu
custei muito, assim, pra tratar. Que eu acredito que ainda vou longe querendo tratar ele. Mas é interessante, né? Como a gente chega e como a gente começa a se olhar e a gente fica impactado com o que a gente vê, né? Porque a gente não imagina mesmo o que tem dentro de nós, né? Nem a parte boa e nem a parte ruim. A gente é totalmente ignorante, né? A saber o que tem dentro de nós. E parece que quando a gente chega assim na igreja, principalmente chega em Cristo, né? Chega a ter o contato com Cristo, aquilo mostrando, né? Como se fosse colocado um espelho diante de nós e a gente discernir tudo, né? Tudo aquilo que eu faço, as minhas motivações, o porquê que eu quero tais coisas, né? Tudo isso fica ali diante de nós, só que aí, pela misericórdia do Senhor, né? A gente tem que fazer quando vê tudo aquilo, né? Como tu comentou, tu viu já que tá errado, mas também já foi entendendo que tinha que batalhar contra aquilo, né? Tinha que fazer algo a respeito daquilo tudo, né? Então a gente vai breve intervalo e a gente já volta aqui para saber um pouquinho mais do testemunho da Josana e vocês fiquem aí esperando, né, para saber como concluiu toda essa obra. Estamos apresentando Janela do Céu.